Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num assunto fundamental, o salário maternidade. É um direito que protege milhares de famílias no Brasil e tem muita coisa importante para a gente entender. E antes da gente começar, aquele pedido especial. Se essa informação é relevante, já deixa o seu like, segue o nosso canal e compartilha. Assim, essa conversa chega a muito mais gente. Então, qual vai ser o nosso caminho hoje? Primeiro, a gente vai entender o que é, afinal, o salário maternidade. Depois, vamos ver quem tem direito a ele. Na sequência, vamos analisar um caso bem marcante de proteção, vamos falar de uma decisão novíssima e super importante do Supremo Tribunal Federal e, para fechar, aquele resumão para ninguém sair com dúvida. Vamos nessa? Bora lá então, começando pelo básico do básico. Pensa só, a chegada de uma criança é uma alegria imensa, né? Mas junto com a alegria vem aquela preocupação que é super normal. E a grana? Como é que fica a segurança financeira da família no momento que exige tanta dedicação? A resposta que a nossa lei dá para isso é o salário maternidade. Ele é basicamente um benefício da Previdência Social. Funciona assim. A pessoa que é segurada e precisa se afastar do trabalho por causa do nascimento de um filho, de uma adoção, ou ao conseguir a guarda judicial para a adoção, recebe esse benefício por 120 dias. Mas o mais legal aqui é o porquê de ele existir. A ideia vai muito além de um simples auxílio financeiro. O objetivo é garantir que quem cuida possa se afastar do trabalho com tranquilidade, para dar todo o cuidado que a criança precisa nos primeiros meses, sem o medo de ficar sem renda. Ou seja, é uma proteção para quem cuida e para a criança também. Tá, mas e aí? Quem exatamente pode pedir esse benefício? Vamos entender as regras do jogo. Para ter direito, são basicamente 3 requisitos. Primeiro, tem que acontecer o que a gente chama de fato gerador: o nascimento, a adoção ou a guarda para fim de adoção. Segundo, é preciso ter a qualidade de segurado, ou seja, estar contribuindo para o INSS. E terceiro, claro, a pessoa precisa de fato se afastar do trabalho ou das suas atividades. Agora, atenção aqui, porque a gente vai quebrar um mito que muita gente ainda acredita. Aquele papo de que o benefício é só para a mãe biológica, esquece. A realidade é bem mais ampla. Homens também podem receber, sabia? Em caso de adoção, por exemplo, ou numa situação muito triste se a companheira que recebeu o benefício vier a falecer. A lei também é muito sensível a situações bem complexas. No caso de natimorto, por exemplo, o direito aos 120 dias é mantido. Se a mãe ou o bebê precisam de uma internação longa, de mais de 2 semanas, o benefício só começa a contar a partir da alta. Para casos de aborto não criminoso, a lei garante 2 semanas de afastamento. E para a adoção, como a gente falou, o período também é de 120 dias. Agora a gente vai entrar num caso real, um caso muito poderoso, que mostra como a justiça interpreta a lei para proteger quem mais precisa. Essa é a história da Tawane, uma jovem indígena de apenas 15 anos que trabalhava na agricultura com a família. Quando ela se tornou mãe, foi pedir o salário maternidade e teve o pedido negado. E qual foi o argumento do INSS? Foi puramente técnico. Eles disseram, olha, a Constituição proíbe o trabalho para menores de 16 anos. Logo, esse trabalho não pode ser usado para fins de previdência. Fim de papo, na visão deles. Só que o caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça. E a visão dos ministros foi outra. O STJ entendeu que negar o benefício seria ir contra o próprio objetivo da Previdência, que é a proteção social. Deixar aquela adolescente e o seu bebê recém-nascido desamparados só pioraria a situação de vulnerabilidade deles. Foi uma decisão que colocou a dignidade humana acima de uma regra fria. E olha, um caso como o da Tawane mostra como a informação certa pode mudar vidas. É por isso que a gente faz o que a gente faz. Então, se essa análise está fazendo sentido, compartilha. Manda naquele grupo da família, dos amigos. A gente nunca sabe quem está precisando ouvir isso. E de quebra, dá uma força gigante para o nosso trabalho continuar crescendo e trazendo mais conteúdo assim. E falando em mudança, isso nos leva direto para uma decisão histórica e muito recente do Supremo Tribunal Federal, que mudou completamente as regras do jogo para muita gente. A grande questão que sempre existiu era sobre a tal da carência. Ou seja, era preciso ter um tempo mínimo de contribuições para ter direito ao benefício? Essa exigência sempre foi uma barreira enorme. Para a gente entender essa virada, olha só essa linha do tempo. Antes de 99, não existia carência. Naquele ano, uma lei criou a exigência de 10 meses de contribuição para algumas categorias, como as trabalhadoras autônomas. E ficou assim por muito tempo. Até que agora, em 2024, o STF bateu o martelo e declarou que essa exigência é inconstitucional.
A lógica por trás da decisão foi muito forte. Como disse o ministro Edson Fachin, a lei partia de uma desconfiança, de uma premissa de que as trabalhadoras agiriam de má fé. Era como se a lei dissesse que elas só começariam a contribuir ao descobrir a gravidez só para pegar o benefício. O STF considerou que presumir essa fraude não era nada razoável. Então, o ponto central é este. A exigência de carência foi derrubada por violar o princípio da igualdade, já que tratava diferentes tipos de segurados de forma diferente, e também por desrespeitar a proteção que a Constituição garante à maternidade e à infância. Uma vitória gigantesca. Ufa, quanta coisa, hein? Então, para fechar com chave de ouro, vamos juntar todas as peças e fazer aquele resumo com os pontos que todo mundo precisa saber. Então vamos lá, para não esquecer. Primeiro, o benefício é de 120 dias para nascimento, adoção ou guarda. Segundo, ele vale para todos os tipos de segurados, não só para as mães. Terceiro, a Justiça garante proteções especiais para os mais vulneráveis. Quarto, e a grande novidade, a carência de 10 meses foi derrubada, não é mais exigida para ninguém. E por fim, o grande objetivo é um só: proteger a saúde e o bem-estar da família inteira. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Depois desse avanço tão importante, que outros direitos a gente ainda precisa rever para garantir uma proteção social completa de verdade para as famílias no Brasil? Pessoal, muito obrigado por acompanharem até aqui, por dedicarem seu tempo para entender melhor esse direito tão essencial. Se essa análise ajudou de alguma forma, não deixa de seguir o Direito Cast lá no Spotify para receber mais guias em áudio como este. E um último pedido que é super importante para a gente, o seu like. Ele é fundamental, de verdade. Ajuda a plataforma a mostrar este conteúdo para mais pessoas que precisam conhecer seus direitos. E para quem prefere o formato em vídeo, nos encontre também no YouTube e no TikTok. É só procurar por Direito Cast. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!